Cumprimente a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Irmãos, quem está alegre com Jesus, dá um glória a Deus. Aleluia. Eu também estou muito alegre. Aqui dentro dessa igreja tem homem e mulher de oração. Então, por favor, abra sua Bíblia em Salmo 65, a partir do verso número 2. Hoje o Senhor vai falar conosco um pouco a respeito do tema oração. Amém. Salmo 65, o verso é o verso número 2. O texto diz assim, Salmo 65, 2: Ó tu que escutas a oração, a ti virá todos os homens. Mais uma vez: ó tu que escutas a oração, a ti virão todos os homens. Amém? Poder sentar em nome de Jesus. Irmãos, quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós vemos que todos os grandes homens e todas as grandes mulheres de Deus eram homens e mulheres de oração. Quando a gente olha para o nosso ministério, nós vemos que o nosso ministério é um ministério que ele é forjado na oração. Nós aprendemos com o nosso pastor, nós aprendemos com tudo que tem sido pregado. Toda vez que a gente vem para a igreja, sempre é citado oração, que nós devemos orar, que nós devemos nos entregar ao Senhor e buscar a sua face. Quando nós subimos ao monte, a gente sobe para orar. Quando a gente faz uma campanha, a gente faz uma campanha para orar. Quando a gente faz um propósito, a gente faz um propósito para orar. Mas o que a Bíblia fala a respeito de oração? Para a gente se agarrar nessa ferramenta tão poderosa que é a oração, mas com entendimento, para a gente poder conseguir tirar o melhor fruto dessa ferramenta espiritual que o Senhor tem para nós. E aí a primeira lição que a gente pode tirar a respeito da oração está aqui em Salmo 65, 2, que diz assim: ó tu que ouves a oração. Então a primeira chave que vai transformar a sua vida de oração é você crer e confiar que quando você abre os teus lábios, quando você abre a tua boca, a tua palavra não está ficando presa no teto, mas está chegando até o ouvido do Senhor. Existe uma grande diferença entre você fazer uma oração crendo e confiando que Ele está te ouvindo e te escutando, do que você somente dobrar o seu joelho de forma mecânica e lançar palavras ao vento. E por que o salmista em Salmo 65, 2 está falando, ó tu que ouves a oração? Porque a gente tem que ter confiança, a gente tem que ter sangue no olho, que quando a gente dobra o nosso joelho, a nossa palavra não está ficando ali naquele quarto, mas está chegando até o ouvido do Senhor. Tem diferença, irmão, tem diferença, irmã, da intensidade que você coloca na oração, com base se você crê ou não crê que Ele está ouvindo, que Ele está escutando. Quando você está no seu trabalho, o seu chefe está perto, você cuida daquilo que você fala. Por quê? Porque ele pode ouvir. Quando você é criança e seus pais estão perto, você cuida daquilo que você fala. Por quê? Porque o teu pai e a tua mãe podem ouvir. Então nós temos que ter essa mesma devoção e esse mesmo temor e essa mesma intensidade de saber que todas as palavras que saem dos nossos lábios estão chegando até o ouvido do Senhor. Porque se você tivesse essa plena confiança, que quando você abre o teu lábio, Deus está aqui ouvindo e tudo chega até o ouvido dele, eu tenho certeza que você era uma mulher de mais oração. Se você tivesse confiança e certeza que quando você dobra o seu joelho, quando você emite palavras em direção aos céus, que isso chega até o ouvido do Senhor, eu tenho certeza que você era um homem de muito mais oração. E por que a gente ora pouco? Por que a gente não ora na mesma intensidade que tem que orar? Por que a gente não ora na carga de oração que tem que orar? Porque a gente acha que a gente está fazendo um movimento mecânico. A gente não tem ainda plena convicção e certeza que o Senhor está ouvindo. Então o primeiro ponto é esse: a gente tem que crer. A gente tem que acreditar que Ele está ouvindo a oração. Porque quando nós somos homens e mulheres que acreditam que Ele está ouvindo a oração, com certeza, no mínimo, a gente dobra o quanto que a gente ora. Se você tem confiança que eu vou dobrar o joelho aqui nesse canto desse sofá, eu vou dobrar o joelho aqui no pé dessa cama, e Deus vai ouvir, eu tenho certeza que no mínimo o dobro de tempo de oração você vai fazer. No mínimo o dobro. Então transforma a sua postura hoje. Muda hoje.
Para de achar que as palavras estão sendo lançadas ao vento. Para de achar que você fala e não é ouvido, não. Existe um Deus dos céus, que quando você abre o teu lábio, Ele está escutando a sua voz. Aleluia, aleluia. Entendendo isso, irmãos, a gente começa a ver que a oração é uma ferramenta que pode desenrolar todas as áreas da nossa vida. E uma das áreas que hoje tem assolado a humanidade é a ansiedade. Muitos estudos falam que a ansiedade é o mal desse século. E a Bíblia fala em Filipenses 4:6 que existe um remédio para a ansiedade. Então eu quero te dizer que o melhor remédio para a ansiedade não é o psicólogo, ainda que algumas pessoas precisam procurar o psicólogo. O melhor remédio para a ansiedade não é o psiquiatra, ainda que em alguns casos, em algumas pessoas, é necessário procurar o psiquiatra. A melhor saída para a ansiedade não é o remédio, não é o tarja preta, mas existe uma saída espiritual para a ansiedade. Nós vemos que a ansiedade é algo tão antigo, que muitos falam que é um mal deste século, porém, lá em Filipenses 4 já é falado sobre esse mal. Então a ansiedade é algo que corrói, a ansiedade é algo que domina tanto o coração do homem, que há mais de 2000 anos atrás é falado sobre esse tema. E lá atrás não tinha psiquiatra, lá atrás não tinha psicólogo, lá atrás não tinha remédio tarja preta, lá atrás se resolvia a ansiedade com o joelho. E por acaso Deus mudou? Por acaso, espiritualmente, Deus ele é outro? Não, Ele é o mesmo. Ou então a mesma medicação espiritual que resolvia a ansiedade há 2000 anos atrás, continua a resolver a ansiedade hoje. Em Filipenses 4, 6 e 7 fala que a saída, a solução e o remédio para a ansiedade é a oração. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo sejam as suas orações conhecidas diante de Deus. Então o cristão tem que entender que se a ansiedade está te empurrando contra a parede, você pode ter duas ações: ou ir cada vez para trás, ou ir para cima dela com oração. Até que ponto a gente vai deixar a ansiedade dar um mata-leão na gente? Até que ponto a gente vai deixar a ansiedade encurralar a gente? Ei, crente, Filipenses 4:6 fala que é nós que temos que encurralar a ansiedade, e com base na oração. Por acaso, existe algo que Deus não possa fazer? Por acaso, existe alguma porta que Deus não possa abrir? Por acaso, existe um mar que Deus não possa soprar e ele se dividir ao meio, para o povo dele passar? Ai, irmão, eu não sei se você tem fé. Ai, irmão, eu não sei se você tem fé. Você tem que ver qual Deus você está servindo. Se é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, ou se é outro Deus. Eu não sei se você serve a Deus de pau e de pedra, ou Deus que ressuscitou Jesus ao terceiro dia. Porque quando você pega essa palavra de Gênesis e Apocalipse, ele opera sinal, prodígio, maravilha. E se Deus foi capaz para abrir um mar, para o povo dele passar em seco, qual é o problema que você está enfrentando? Se Deus falou para o homem dele, pega a tua mão e põe aqui dentro, ele colocou. Olha que ele tirou lepra. Aí Deus falou, agora coloca de novo. Ele colocou, ele tirou mão limpa. Porque Deus está falando, eu sou o Deus que põe e que tira a lepra. Eu sou o Deus que abre e que fecha a porta. Então se nós estamos servindo a esse Deus, a gente vai deixar a ansiedade colocar a gente contra a parede. Se a gente está servindo a esse Deus, a gente vai ficar chorandinho, mirradinho, com medinho. Pelo amor de Deus, crente, o Senhor quer nos chacoalhar nessa manhã. O melhor remédio para a ansiedade é oração. Por que o homem e a mulher ficam ansiosos? Ansioso é excesso de futuro. Ansiedade é excesso de futuro. Meu Deus, o que vai acontecer amanhã? O que vai acontecer nesse mês? O que vai acontecer nesse ano? Excesso de futuro. Por que você vai temer o futuro, sendo que o teu Deus já está lá? Por que você vai ficar com medinho do que vai acontecer amanhã, se Ele fala que todos os nossos dias já estão contados? A gente anda ansioso porque a gente acha que o futuro é incerto para Deus, e não é. Talvez é incerto para você, mas já está escriturado na palma da mão dele.
Jeremias 29:11, o Senhor fala assim: eu sei os planos que eu tenho a seu respeito, planos de paz e não de mal, para te dar um futuro e uma esperança. Sabe o que Deus está falando para Jeremias? Jeremias, você está com os olhos no hoje, eu estou com os olhos no amanhã. Jeremias, você está olhando somente para o dia atual, mas eu já estou no teu futuro, eu já sei o que eu planejei para você, eu já sei a obra que eu tenho na sua vida. E como que a gente resolve esse problema de ansiedade? É no joelho. Irmã Viviane, é no joelho. Irmão José, é no joelho. E junto com a ansiedade vem também as preocupações. Porque quando o diabo vem para trabalhar, ele vem com A, B e C, com plano A, com plano B e com plano C. Porque se o diabo não te pega na ansiedade, ele te pega na preocupação. Se ele não te pega na ansiedade e na preocupação, ele te pega no medo. Só que Salmo 34:4 diz assim: busquei ao Senhor e Ele me respondeu e me livrou de todos os meus temores. Então o que esse Salmo está querendo dizer é: quando você ora, quando você é uma mulher de oração, quando você é um homem de oração, Deus te livra de todos os teus temores. Então por que o temor está sufocando o seu coração? Porque você não está contra-atacando com a oração. Por que o temor está te deixando prostrado, abatido, amuado? Você não tem força para comer, para vestir, para banhar. E por quê? Porque o temor está atacando a sua vida. E a Bíblia fala em Salmo 34:4: quando você contra-ataca o medo com a oração, o Senhor te livra. E o que eu quero te dizer é, irmã Flávia, se eu escutei a voz de Jonas dentro do ventre do peixe, por que eu não sou capaz de ouvir a sua voz? Aleluia! Irmão José, se eu fui capaz de ressuscitar Lázaro ao terceiro dia, por que eu não sou capaz de ressuscitar a área da tua vida que você tem tanto orado? Medo, temor e angústia a gente combate com oração. Não é com psicólogo e nem com psiquiatra. Você vai no psiquiatra hoje, ele te receita. Algumas pessoas precisam, pastor. Mas o remédio, ele trata sintomas. A oração trata a causa. Tem muitos homens e muitas mulheres de Deus que hoje se preocupam igual o povo se preocupava em Mateus 6. O texto de Mateus 6, 31-33 diz assim: o que a gente vai comer, o que a gente vai beber, o que a gente vai vestir. E aí Jesus está falando assim, ó: busca em primeiro lugar o meu reino e a minha justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. O que essa palavra quer dizer? Que é no joelho que você alcança a provisão. É no joelho que você alcança a provisão. Quando você dobra o joelho, o Senhor olha para a tua despensa e fala: coloca arroz e feijão lá. Quando você dobra o teu joelho, Deus olha para o teu freezer e fala: faz a conta aí, quantos quilos de carne tem ali? E Ele começa a dar. Quando você dobra o seu joelho, Deus olha para o teu guarda-roupa e fala assim: vou mandar uma saia nova para ir para a igreja, vou mandar um vestido novo para me buscar. Você acha que isso aqui que eu estou falando é meu? Não, é bíblico. O que eu vou comer? A despensa. O que eu vou beber? A despensa. O que eu vou vestir? O armário. E o Senhor está falando: dobra o joelho e me busca, que eu cuido da despensa, eu cuido do freezer e eu cuido do armário. Tem muitos servos de Deus que falam: eu vou prosperar se eu acordar 2 horas mais cedo. Eu vou prosperar se eu fizer hora extra no trabalho. E o Senhor está falando nessa manhã: se você fizer hora extra, você vai até ganhar um dinheirinho a mais, mas a provisão mesmo não é no trabalho, mas é na oração. Tanto o irmão Eduardo, que tem um texto que fala assim: por que você acorda tão cedo? Por que você repousa tão tarde? Porque aos seus Ele dá enquanto eles dormem. Crente, eu não estou falando para você não trabalhar. A Bíblia fala: se possível, trabalhar em dia e noite. Mas o que eu quero te dizer, irmão Osmar, é que a provisão não está no trabalho, a provisão está no joelho. Porque quando não tem joelho, você pode trabalhar 24 horas por dia e vai continuar enrolado. Outro ponto que a gente tem que entender a respeito de oração, e que eu sempre falo, mas não vale a pena pecar pelo excesso. E
Isaías 59:2 fala que quando nós estamos em pecado e em iniquidade, Deus está com os ouvidos tapados para não ouvir a gente. É por isso que é tão necessário uma vida santa, uma vida reta, uma vida de obediência. Porque enquanto não somos santos, retos e obedientes, quando ainda vivemos em iniquidade, em pecado, arrastando e insistindo em algo que o Espírito Santo cobra no nosso coração e fala: larga isso, você insiste, abre mão daquilo e você insiste. A Bíblia fala que o ouvido de Deus está tapado e Ele não te escuta. Se estamos em pecado e iniquidade, Deus não nos ouve. Então tudo que eu estou te ensinando pelo Espírito Santo de Deus nessa manhã, debaixo da iniquidade não tem peso algum. Tudo quanto você está aprendendo nessa pregação, debaixo do pecado não tem peso algum. Isso significa que o ato de justiça da oração é inviabilizado pelo ato de injustiça do pecado. Então, se o presbítero insiste no pecado, ele pode orar de madrugada, mas se ele persiste no erro, ele está orando para um Deus com o ouvido tapado. O presbítero ele pode fazer campanha, mas se ele persiste em pecado, em erro, em iniquidade, ele está fazendo campanha para um Deus que está com a mão fechada para ele. É por isso que é necessário uma vida santa e obediente, porque senão ele fica com o ouvido tapado e não nos ouve. Um outro texto muito poderoso está em Daniel no capítulo 10, verso 12, que diz assim: então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia que você aplicou o seu coração a compreender e a se humilhar perante o teu Deus, são ouvidas as suas palavras, e eu vim por causa da tua palavra. Aqui em Daniel 10, 12 é Daniel tendo uma experiência, tendo uma conversa com um anjo. E aí o anjo, quando chega, fala assim: Daniel, não tenha medo. E por que o anjo falou não tenha medo? Porque desde o primeiro dia que você aplicou o seu coração a se humilhar e a compreender a Deus, são ouvidas as tuas palavras. O que isso significa, presbítero? Que quando você decide se esforçar para buscar a Deus, o céu passa a ouvir a tua oração. O anjo está falando assim, irmão José, para Daniel: desde aquele dia lá, você começou a se esforçar. Tem sido ouvida a sua voz nos céus? Então nós temos que entender que todas as vezes que a gente se esforça, o céu faz assim: oi. Todas as vezes que a gente se esforça, o céu fala: pois não. Todas as vezes que a gente se esforça, o céu fala: eis-nos aqui. Só que o que mais me surpreende nessa palavra é que o anjo fala para Daniel que não tão somente a oração tem sido ouvida, mas eu vim por causa da oração. Então isso significa que quando você ora e se esforça para buscar a face de Deus, duas coisas acontecem. A primeira é a oração ser ouvida. Só que a oração ser ouvida não é a parte mais linda aqui, mas é a segunda, que o anjo fala: eu vim por causa da sua oração. Isso significa que quando você ora e se esforça, o céu começa a se movimentar, a se mover e agir ao seu favor. Eu imagino o anjo olhando para aquele jovem e falando assim: jovem, você não imagina o que acontece no mundo espiritual quando você dobra esse joelho. A Bíblia fala que por 21 dias Daniel estava de joelho dobrado. E durante esses 21 dias estava tendo uma guerra espiritual contra a vida dele. Só que em nenhum momento você vai ver no texto Daniel orando primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto dia, não recebendo a resposta e saindo do joelho, não. O texto fala que aquele jovem orava 3 vezes ao dia de joelhos. E o texto fala mais, irmã Kelly. O texto fala que havia sido criado um complô contra ele, porque sabiam que ele orava e sabiam que ele não ia arredar o pé da oração, e falaram assim: se continuar orando a esse Deus, nós vamos te matar, vamos te lançar na cova do leão. Sabe o que ele fez, irmã Flávia? Abre a janelinha do lado esquerdo, abre a janelinha do lado direito, em direção à terra dele, põe o joelho no chão e fala assim: pode olhar para mim, que eu não vou arredar, eu vou continuar orando.
desiste da oração. Por muito menos a gente para de orar. Aquele jovem podia orar em secreto. Não, ele falou: vou fazer questão de orar com a janela aberta. Porque vai ter um povo lá em 2023 que vai ter que aprender o exemplo que eu estou dando aqui. Vai ter uma igreja lá em 2023 que vai aprender com o exemplo que eu estou dando aqui. Como é que é? Ah, tá. Se eu dobrar o joelho, é cova. Então pera aí que eu vou abrir a janela e vou dobrar o joelho. Porque o mesmo Deus que está no quarto está na cova. Ah, é o que? É joelho? Como é que é? Ah, tá. É consequência negativa. Eu estou fechado com Deus quando tudo está bem, quando tudo vai mal. Ah, como é que é? Se eu continuar orando, eu vou ter... eu vou sofrer agravo. O mesmo Deus que colocou de pé nesse reino, se quiser me agravar, me pôr para baixo, é o mesmo Deus. E eu não arredo o pé da oração. Aí a gente escuta uma palavrinha da esquerda e já para de orar. A gente escuta uma notícia da direita e para de orar. Ei, irmã, ei, irmão. Aquele jovem falou: se alguém te vê de joelho dobrado, você vai para a cova. Ele falou: ei, então pode mandar vir me pegar, porque a minha janela vai estar aberta na mesma hora, na mesma bate-hora e no mesmo bate-local. Isso significa, irmão Lucas, que quando estava tudo prosperando, na mesma hora e local era o joelho. Mas quando estava tudo cooperando contra, na mesma hora e local o joelho. Sabe o que a gente consegue aprender com Daniel, pastor? Que tudo em cima ou tudo embaixo, mesma hora e mesmo local o joelho. Tudo prosperando ou tudo sendo consumido, mesma hora e mesmo local joelho. Aí vem o lindão do presbítero, e por causa que ouviu uma palavrinha torta, sai da mesma hora e do mesmo horário de joelho. Como diz o pastor, ele compara o presbítero com Daniel e fala: presbítero está muito longe. Santo Deus. E nós vemos o peso de influência de um homem santificado ao Senhor, porque a Bíblia fala que Daniel tinha uma sentença de cova para ele. Sentença de cova. Por que é a cova do leão? Quando a gente pensa em cova, a gente pensa em morte. Então a sentença que estava preparado para ele era tão grande que ele tinha risco de vida. E debaixo do risco de vida, mesma hora e mesmo local, joelho. Aleluia, Jesus. Santo Deus. E a Bíblia fala que não ficou só preso nele, mas ele carregava algo tão poderoso que ele puxava do céu para a vida dele debaixo do manto da oração, que era o poder de influência. Porque a Bíblia fala que junto com ele tinha Sadraque, Mesaque e Abidnego. E a Bíblia fala que aqueles três jovens tinham Daniel como espelho. Aqueles jovens tinham Daniel como espelho. E o peso de glória que Daniel sacava espiritualmente dos céus para a vida dele a respeito da oração era tão poderoso que os jovens olhavam para ele e falavam: se ele não arreda da oração, eu também não vou arredar. Aonde você quer chegar? Você tem que ter tanto peso espiritual de joelho que o teu marido olha para você e fala: não vou arredar também porque ela não largou a guerra. Você tem que ter tanto peso espiritual de joelho que o irmão José vai olhar para você e vai falar assim: ó, eu não vou arregar, porque se ele e ela não arregaram, nós não vamos largar a mão dessa guerra. E aí a gente começa a ver, agora ele começa a entrar numa perspectiva da palavra, onde a gente acaba vendo e identificando que o celeiro do céu está lá, a despensa do céu está lá. E a Bíblia fala: aquele que vem a mim, de maneira alguma eu lançarei fora. O céu não está passando dificuldade, o céu não está passando aperto. O que você precisa tem lá. Porém, Mateus 21, 22, irmã Flávia,
Mateus 21, 22 fala que o que vai dizer se você vai conseguir ir na despensa e pegar, não é se Deus pode ou não fazer, mas é se você crê ou não naquilo que está orando. Olha o que diz em Mateus 21, 22. E tudo o que vocês pedirem em oração, aí coloca vírgula antes, crendo, vírgula depois, recebereis. Então isso significa que a Bíblia mente? Não. A Bíblia fala algumas coisas? Não. A Bíblia fala tudo. E tudo o que você pedir em oração, vírgula, crendo, vírgula, receberão. Então isso significa que o céu não está passando dificuldade financeira. O céu não está passando dificuldade emocional. O céu não tem falta de porta aberta. O que está tendo falta, sabe o que é, irmão José? Fé. O segredo da oração está em você crer que você já recebeu aquilo que você ainda está pedindo. Porque às vezes o cristão ele acha que o segredo da fé é ele crer que ele vai receber no futuro. Não. Aqui em Mateus 21, 22 fala que o segredo para a gente receber de Deus aquilo que a gente necessita é crer que a gente já recebeu antes da gente receber. A Bíblia falou, irmão Eduardo, se você só vai precisar crer depois que já recebeu, já não está na sua mão, então não precisa ter fé. Ô presbítero Douglas, se você vai deixar para crer que a bênção chegou, quando a bênção bate na tua porta, a bênção já está ali, você não precisa ter fé. Então a gente analisando esse texto de Mateus 21, 22, o Senhor está falando, ei irmã, você só vai começar a receber aquilo que você está pedindo em oração quando você crê que já recebeu, antes de receber. E tudo que pedirem em oração crendo, recebereis. A mesma intensidade que você tem numa oração que você acredita que está sendo ouvida, você tem que ter que você vai receber aquilo que você está pedindo. E por quê? Irmão, uma oração que você crê que já recebeu, olha o que Jesus está falando, e tudo que pedir em oração crendo recebereis. Quando a gente recebe uma bênção e uma vitória, a gente já começa a cantar júbilos de alegria. Quando a gente recebe uma porta aberta, a gente já começa a cantar testemunho. E aí o que Jesus está falando em Mateus 21, 22 é: pega essa sensação e esse sentimento de já ter recebido e coloca na oração hoje, mesmo que você não esteja vendo nada. E tudo que pedir oração, crendo, recebereis. Irmãos, vamos fazer um teste aqui. Qual oração tem mais pegada? Qual oração tem mais peso? A oração que a pessoa fala: Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro para que o Senhor intervenha naquela causa. Aquela causa é muito difícil, meu Deus. Oh Senhor, eu creio que o Senhor pode fazer, mas Deus do céu, que causa difícil, meu Deus. Mas eu creio na sua intervenção, Senhor. Está tudo em suas mãos, mas é difícil, meu Pai. Que seja feita a sua vontade. Amém. Essa pessoa já é derrotada de joelho. Essa oração, o céu e o inferno olham para ela e falam assim: já perdeu. Mas o peso da oração da pessoa que fala assim: Senhor, me coloco em tua presença, porque o meu marido está bebendo, mas eu já vejo ele de terno pregando a tua palavra. Senhor, eu me coloco em tua presença, porque eu estou vendo que aquela dispensa está esvaziando, mas eu já estou enxergando com os olhos da fé alguém batendo na minha porta e falando: sabe aquele emprego que você precisa? Está aqui para você. Eu te dou graça, porque eu já recebi aquilo que eu tenho pedido. Essa pessoa, quando ela levanta do joelho, rapaz, o Sedex espiritual já saiu faz tempo.
O segredo da oração está em que você crê que já recebeu antes de ter recebido. Tiago 1, 6 e 7. Tiago 1, 6 e 7 diz assim: peça, porém, com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar. Não pense tal homem que vai receber algo de Deus. Irmã e irmão, se você acha que o maior inimigo da sua oração é o diabo, você está muito enganado. Tiago 1, 6 e 7 fala que o maior inimigo da sua oração é a dúvida. O texto está falando que tudo que você pede duvidando, a Bíblia fala: não pense tal homem que vai receber alguma coisa do Senhor. Então toda vez que você pede algo para Deus e duvida, a resposta é não. Toda vez que você pede algo para Deus e duvida no seu coração, a resposta é não. Aleluia. Aquele que pede e duvida, não pense em tal homem que vai receber alguma coisa de Deus. Tiago 1, 6 e 7. Então, irmã, duvidou? Ótimo. Não. Você acha que você está falando com quem? Eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Operando eu, quem pois impedirá? Aí vem você, menor que uma formiga, e vai duvidar da minha capacidade. Para você a resposta é não. Eu tenho meu nome a zelar, eu tenho minha honra a zelar. Veio um ser desse tamanho para duvidar do meu poder. A resposta é não para você que está duvidando. Avançando nessa palavra, desde Mateus 6 até hoje, tem muitos homens e mulheres de Deus que cometem o mesmo erro. E que erro é esse? Não fiquem repetindo sempre a mesma coisa na sua oração. Olha o que Jesus está falando: quando vocês orarem, não fiquem repetindo a mesma coisa como fazem os pagãos. O que Jesus está querendo dizer aqui, pastor? Está na hora de você aumentar o seu vocabulário espiritual. O próprio Jesus está falando assim: se chega aqui no céu uma oração pronta hoje, amanhã a cópia, Ctrl+C, Ctrl+V dessa oração, 15 dias, Ctrl+C, Ctrl+V dessa mesma oração, você é um pagão. Não fique repetindo sempre a mesma coisa como fazem os pagãos. Por que o mesmo Jesus que fala para não repetir a mesma coisa, ele fala sobre a parábola do juiz iníquo, que você tem que perseverar em oração, porque se aquele juiz respondeu àquela pessoa, ele vai te responder também. Será que por acaso o Senhor está entrando em dubiedade? Não. É a gente que não entende a palavra. Porque a Bíblia está falando que nós temos que ser perseverantes e insistentes. Parábola do juiz. Mas nós não devemos usar as mesmas palavras na oração. Mateus 6. O que o Senhor está querendo dizer é: ora pelo mesmo assunto, mas de forma diferente. Ora pelo mesmo assunto, mas com estratégias diferentes. Porque quando você ora pelo mesmo assunto, Ctrl+C, Ctrl+V, repetindo a mesma palavra, você é como um pagão. Por acaso Deus recebe e escuta a oração de pagãos? E Ele vai escutar a oração do crente orando como pagão? Ei, o que Jesus está querendo falar é o pagão que tem que aprender a orar com o crente. Mas infelizmente tem crente que está aprendendo a orar com o pagão. Meu Deus! Porque ele não fala assim: vocês estão orando igual a eles, vocês estão orando semelhante a eles. Ele estava pregando para pagão? Ele estava pregando para crente. Ele estava pregando para os crentes assim: ei, vocês não podem orar, porque eu tenho visto que vocês estão orando igual os pagãos. E aí a gente fala: meu Deus, eu tenho orado e não tenho recebido nada. Eu estou te dando um checklist aqui, estou duvidando? A resposta é não. Estou orando com fé? A resposta é não. Eu creio que Ele está me ouvindo? Não creio. A resposta é não. Eu estou orando repetindo a mesma coisa? A resposta é não. Se você não está caindo em uma, você está caindo em outra.
Porque tudo que pedir oração crendo, recebereis. O erro e a falha não está nele, está em você. Glória a Deus, aleluia. Olha só isso. Aleluia. Olha só isso. A gente tem que entender a importância e o peso que tem a palavra em nossas orações. Olha o que diz em João 15:7. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, vocês pedirão o que quiserem e será concedido. Se você permanecer em mim, a minha palavra permanecer em você, você vai pedir o que você quiser e isso vai ser concedido e isso vai ser feito. O que Jesus está falando é assim: a resposta da oração que você precisa está quando você começar a estudar, a entender e guardar isso aqui. Vamos dar um exemplo mais claro. Eu não preguei para você a respeito que você tem que orar com fé e que você não pode duvidar. A Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então isso significa que, irmã, quando você não estuda a palavra, quando você não se aprofunda na palavra, quando você não se alimenta da palavra, a sua oração é oca e vazia. Meu Deus. Porque a gente quer gastar tempo orando, mas não quer gastar tempo com Bíblia. Só que João 15:7 fala que você só vai receber a resposta do que está orando quando você guardar e obedecer a Bíblia. Aleluia. Toda vez que você pensar em dobrar o joelho, lembra disso. Porque a resposta e a provisão da oração está atrelada, está amarrada a isso. Meu Deus. Ele fala que tem que orar com fé e não duvidando. Ele fala que o que dá fé é isso. Ele fala que para você receber tudo aquilo que você pede, isso tem que permanecer em você. Então por que você vai para o joelho, mas você não vem para cá? Por que você vai para o monte, mas não vem para cá? Por que a gente olha sempre de torto para isso aqui? Meu Deus. Porque a palavra é difícil. Porque a palavra é... Se você for em Atos dos Apóstolos, a Bíblia fala que realmente a escritura é difícil. Ali tem diversas passagens onde os homens estão lendo a Bíblia e não estão entendendo, mas eles não param, eles continuam. Eles não param, eles continuam, eles não param, eles continuam, eles não param, eles continuam. A gente acaba brincando, irmãos, que a Bíblia é um remédio. Por acaso você lê a bula do remédio, você entende o que está ali? Não! Mas quando você toma um remédio, mesmo sem entender a bula, ele faz efeito, não faz? Não, mas eu não entendo nada. Mas por acaso você lê bula de remédio, entende? Não, mas não tome dar resultado? Sim, então leia. Leia. Aleluia. Porque resposta de oração está atrelada ao quanto de Bíblia você carrega dentro de você. João 15:7. Um outro ponto aqui em 1 Tessalonicenses 5:17. O Senhor está falando a respeito de constância, continuidade e intensidade. Tanto que em 1 Tessalonicenses 5:17 fala assim: orem continuamente, orai sem cessar. Aleluia. Todas as vezes que você larga a mão da guerra de oração por uma causa, você perdeu essa causa. Meu Deus. Por que o Senhor está falando assim? Orem continuamente. Porque Ele sabe que o povo dele é especialista, alguns, em largar arado, largar batalha, largar guerra. Orai sem cessar, orai continuamente, orai até obter uma resposta. Tem muitos casamentos que chegaram ao fim porque um deles parou de orar. Tem muitas vidas que ainda não se converteram porque muitos pararam de orar. Tem muitas portas que não se abriram porque muitos pararam de orar. O que
que o Senhor está querendo falar conosco é: quando você abre mão da oração por uma causa, você perdeu aquela causa. Você sentenciou aquela causa como causa perdida. Por quê? Porque se a irmã Rosângela tem uma causa e ela para de orar com aquela causa, é porque ela já jogou toalha branca. Ela já entregou os pontos. E eu quero te dizer é: quantas causas você já abriu mão? Quantas causas você já jogou a toalha? Senhor, eu tenho orado por aquela mulher, mas ela não converte de jeito nenhum. Senhor, eu estou orando para aquele homem, meu marido, eu oro, mas Deus do céu. Ô irmã, eu acho que campanha de 7 dias para aquele cabra não vai dar certo não. Acho que é 7 vezes 7 dias, 7 anos para ele converter. Só que o que acontece é o seguinte: você está orando, você acha que o marido vai ser restaurado? Não é nada, filha. Vai ficar cada vez pior. Por quê? Porque o diabo está vendo que você está empurrando daqui, ele vai empurrar de lá. Não pensa você que você vai começar a orar para o seu cônjuge converter, que ela vai ficar um anjo de candura, ou que ele vai ficar um anjo de candura. Não vai ficar cada vez mais ríspido, vai ficar cada vez mais com o coração fechado, vai ficar cada vez mais áspero. Pensa você que você está orando por uma porta aberta, por um milagre, por uma intervenção, e que nossa, vai ser 2 mais 2 são 4, vai começar tudo a cooperar para o bem de uma vez. Não, filha, vai ficar mais difícil, vai ficar mais árduo, vai ficar mais penoso. Por quê? Porque o outro lado quer que você pare e largue a guerra. Toda vez que você para de orar por um assunto, é decretado o fim dessa causa. Todas as vezes que você abre mão em algo que você tem orado a Deus, fala assim: Senhor, eu já orei, eu já fui para um monte, já fiz campanha, não aconteceu nada, estou parando de orar. O Senhor está falando: volta. Olha para os meus filhos e volta. Mais de 10 anos para receber, não largaram. Mais de 10 anos para se abençoar e não largaram. Noé, quantos anos construindo arca? Por acaso largou as madeiras? Por acaso largou, sei lá se tinha prego na época? Meu Deus do céu, gente. Uma arca impermeável. Há 2 anos atrás, e hoje os caras querem ir lá ver o Titanic e afunda, estoura tudo, mais tudo. Olha a tecnologia espiritual, irmãos, Mar. Olha a tecnologia espiritual. A Bíblia fala que Deus falou assim: entra todo mundo na arca. Ah, mas para vedar, tem que fechar por fora. Quando você entra no avião, fecha por dentro e fecha por fora, para vedar. Estava todo mundo dentro da arca agora, irmã Kelly. Deus falou assim: eu fecho a arca por fora. Eu vedo por fora. Sabe o que Deus está querendo falar para você nessa manhã? Cuida do que está dentro, que eu cuido do que está por fora. Cuida do que está interno, que eu cuido do que está externo. Cuida do que está na sua responsabilidade, que eu cuido do que está na minha responsabilidade. Agora você não dá conta de fazer nem o seu, você quer fazer a sua e a minha parte? Sabe qual é o erro que o crente comete? Ah, mas ele só comete porque ele não é crente. É quando tudo está mal, irmã Flávia, sabe o que ele faz? Ele vai chorar. Quando tudo está mal, ele fala assim: meu Deus, tô com nó na garganta. Depois a gente conversa. Agora não bate com nó, depois mandou uma proposição. Ô gente, Atos 16, irmão José. Atos 16, pastor, 25 e 26. Paulo e Silas no tronco aqui, ó, amarrado no chão, no tronco, os dois. Pelo mundo brilha a luz desde que morreu. Não larga, não larga. No tronco amarrado, a ele a honra, a ele a glória, a ele o poder, a ele a adoração. No tronco amarrado, santo, santo, santo. Tudo indo contra, amarrado, chicoteado, no tronco, apanhando. A ele a honra, a ele a glória. A gente não é daqui, a gente não é daqui. E aí a Bíblia fala, irmão José,
que Deus olha Paulo e Silas naquela situação e fala assim, ó. Vem um terremoto. Que o terremoto arranca as algemas deles, arranca os cárceres, tudo. O soldado acorda e fala assim: acho que para mim deu. E olha, aí eles de dentro: ei, não faça tal coisa. Sabe o que isso significa? Isso significa que todas as vezes que tudo vai mal e você persiste em oração, o céu sempre dá uma resposta para falar: estamos presentes. Por que você acha que é na cadeia, é na prisão, orando, jejuando, é cantando hino? Veio o terremoto e abalou com tudo. Porque é o Senhor falando assim: pode estar até dentro do cárcere, mas não está sozinho. Fala em Daniel, na cova dos leões. O rei falou assim de manhã: Daniel, servo do Deus vivo, com o coraçãozinho contrito, achando que ia ter só uma ossada lá. Ei, rei, viva para sempre. Porque o Senhor mandou um anjo que calou a boca desse leão, que fechou a boca deste leão. E aquele leão ficou um gatinho ali dentro. Porque o rei dos reis estava naquele lugar. Sadraque, Mesaque e Abednego aquece essa fornalha. Quem estava aquecendo morreu, tamanha quentura. Jogou aqueles três, daqui a pouco eles estão lá. Acho que tem algum soldado lá dentro, gente. Acho que vocês cometeram um equívoco. O que houve ali, gente? Não é. Opa! Aquele quarto é semelhante ao Filho do Homem. Sabe o que Deus está falando? Pode estar dentro da fornalha, pode estar dentro da cova, pode estar em qualquer lugar, mas se é homem e mulher de oração, eu estou presente. Está na cadeia? Está amarrado no tronco? Está chicoteado? Tá, mas é homem de oração? É. Então deixa eu soprar lá, porque eu estou presente. Sabe o que isso significa, irmã Viviane? Que Deus não vai te poupar da cova. Sabe o que significa, irmã José? Que Deus não vai te poupar da cadeia. Sabe o que significa, irmã Angelita? Que Deus não vai te poupar da fornalha. Mas se é homem e mulher de oração, Ele vai junto. Ele atravessa junto. Ele anda junto. E quando a gente olha para aqueles dois homens, Paulo e Silas, na cadeia, a Bíblia fala que eles estão juntos, em comum acordo, orando a Deus. E quando a gente vai para Mateus 18, 19, nós vemos um texto que eu tenho certeza que 95% dos cristãos, quiçá 99%, ainda não agarraram nesse texto. O texto de Mateus 18, 19 diz assim: também vos digo que se dois concordarem na terra a respeito de qualquer coisa que pedirem a meu Pai, isso vai ser feito. Isso vai ser feito. A Bíblia fala que a oração de um justo é poderosa e eficaz. Porém, Mateus 18, 19 fala que quando tem duas pessoas concordando por um assunto e orando por ele, essa oração não é tão somente eficaz, mas é uma oração realizada, concretizada e concluída. Está precisando de uma bênção? Tem alguém para orar junto com você. Está precisando de uma vitória? Tem alguém para orar junto com você. Está precisando de uma porta aberta? Cutuca alguém para orar junto com você. Porque, irmãos e irmãs, está na hora de a gente começar a pôr a mão no fogo para essa palavra. A Bíblia fala: examinai a Escritura. Examinai a Escritura. Mas não é um exame de SUS, não. É um exame de particular e mais caro. Esse examinar a Escritura não é um examinar de põe a linguinha para fora, está inflamado. Não, é ressonância magnética.
É angiografia. É examinar isso aqui. Porque aqui tem pérola, aqui tem ouro, pastor. Vamos minerar, que aqui tem ouro. E aí o texto está falando em Mateus 18:19. Peraí, irmã Flávia. Eu também digo que se tem alguma coisa aqui, pastor. 2 pessoas concordarem aqui a respeito de qualquer coisa, isso vai ser feito. Então peraí, gente. Sozinho pode até ir longe, mas acompanhado vai dar certo, vai acontecer. Será que tem algum irmão aqui disponível para me acompanhar? Será que tem algum irmão aqui disponível para me acompanhar? Irmã, é o seguinte, ó. Estava lendo lá, havia pregação daquele menino lá que está até rouco já. Falou lá que, quando 2 pessoas concordam na terra, isso é feito por Deus, irmão. Vamos pôr a mão no fogo dessa palavra? Vamos ver se isso aqui é real, isso aqui é. Meu Deus, Põe a prova, irmão. Mas o que acontece é que às vezes a gente usa o princípio do jeito errado. Porque quantas orações a gente já não fez em grupo e não teve resposta? Quantas orações a gente já não fez em dupla e não teve resposta? A Bíblia fala que é para orar com alguém, mas as 2 pessoas têm que concordar de comum acordo por aquilo. Então assim, ó, irmã, a situação é essa. Eu gostaria de obter essa resposta, que acontecesse desse jeito. Você concorda? Bom, deixa eu analisar. Porque às vezes a pessoa que está orando com você não concorda. Às vezes, irmão José, eu vou orar com a minha esposa, um exemplo. Amor, vamos orar porque o meu sonho é morar na praia. Amém, vamos orar. Só que se ela no coração dela, Senhor, tenha misericórdia. Senhor, tenha piedade, meu Pai. Fecha essa porta, meu Deus. É por isso que a gente tem que ser bem claro. Falar, irmã Flávia, eu preciso receber algo de Deus, é isso aqui, você está de acordo? Porque às vezes a gente quer perguntar para o marido não está concordando com aquilo. Eita, mistério de Deus. Eu vou orar com meu marido, eu vou orar com a minha esposa. Olha, irmã, minha esposa querida, eu estou com um propósito queimando no meu coração de fazer igual o pastor fez, de subir 1 ano no monte. Você me ajuda? Se ela não quiser você fora de casa, filho, se no coração dela ela ficar meio turbadinho, não queria ele todo dia, vocês podem orar junto, não vai dar certo. Porque a Bíblia está falando que a pessoa tem que estar de comum acordo. Então a gente até aplica o princípio, mas do jeito errado. Então, ó, eu estou precisando disso, queria que você me ajudasse, mas é assim, irmã, é de interesse de coração. Está fechada comigo ou não está? Concorda 100% com isso ou não? Porque senão, tudo bem, ela respeita a sua opinião, mas para o princípio da palavra acontecer, tem que 2 pessoas concordar. Aleluias. Glória a Deus. Irmãos, caminhando aqui para o final, que daqui a pouco tem macarronada, frango assado, Coca-Cola da sogra. Eu quero compartilhar agora com você algo muito importante, que é a respeito do peso de santidade da pessoa que ora. Lá em Tiago 5,17 fala assim, ó: confessem seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros. Aí diz assim, ó: a oração de um justo é poderosa e eficaz. Por que a Bíblia fala a oração de um justo é poderosa e eficaz? Porque o peso da oração é compatível à santidade da pessoa que ora. O peso da oração é compatível à santidade da pessoa que ora. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Para quem que a gente tem pedido oração? Para quem que a gente tem pedido instrução? Para quem que a gente está pedindo revelação? Você sabe o peso da vida dela?
Você sabe o joelho dela? Você sabe o casamento dela? Nem toda boca que fala em mistério ia falar algo para a tua vida é de Deus, não, irmão. Tem vídeo na internet de no centro de Macumba falando em línguas. Cuidado com quem você escuta. Cuidado com quem coloca a mão sobre você. Cuidado com quem ora pela sua família. Analisa tudo. Analisa tudo. Ela estendeu a mão e falou assim, assim, assado. Se for de Deus eu recebo. Mas se for do outro, está repreendido em nome de Jesus. O que foi falado? Se é de Deus eu tomo posse. Mas se é do outro, que caia por terra. O que o texto está falando aqui, gente? A oração de um justo é poderosa e eficaz. Isso significa que o peso da oração é compatível ao peso da santidade. Cuidado com quem está pedindo oração. Cuidado com quem está profetizando contra a sua vida. Porque é compatível ao peso de santidade da pessoa. Glória a Deus. Última coisa. Olha só. Provérbios 28, 9. Se alguém se recusa a ouvir a lei, até as suas orações são detestáveis. Se alguém se recusa a ouvir a lei, até as suas orações são detestáveis. Ah, isso aqui não é para o ímpio, porque o ímpio não ora. Isso aqui não é para o ímpio, porque o ímpio não vai para a igreja. Isso aqui não é para o ímpio, porque o ímpio não tem vida espiritual. Isso aqui é para crente. E Provérbios 28, 9 fala que se alguém, sendo crente, se recusa a ouvir a lei, até as suas orações são detestáveis. Irmã, quando tem sido pregado, você simpatiza muito. Eu não vou muito com a cara daquele pastor. Não vou. Aquele menininho lá, bem maluquinho, ele faz piadinha, dá uns rir, mas ó, simpatizo muito com ele não. Você não tem que simpatizar comigo, nem com o pastor, nem com ninguém. Você tem que simpatizar com a palavra pregada. E aí o texto fala que quando a pessoa se recusa a ouvir a lei, até a oração dela é detestável. Então, para eu fechar, que tipo de oração você tem apresentado ao Senhor? Uma oração agradável ou uma oração detestável? O que vai dizer se a oração que vai subir é agradável ou detestável é o tanto que você escuta, aprende e pratica da lei do Senhor. Amém? Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus e as palmas em nome do Senhor.